Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Central Filosófica. Seja muito bem-vindo você que clicou nesse vídeo. E hoje nós vamos tratar do seguinte assunto: a Páscoa. O que é a Páscoa? Qual é o sentido de se comemorar a Páscoa, né? Por que ela deve ser comemorada ou por que de comemorá-la, né? Ela não deveria ser comemorada apenas por judeus e cristãos? Por que comemorar a Páscoa? Para tratar deste assunto, eu convidei dois especialistas, né? Convidei um filósofo, teólogo e um antropólogo e cientista da religião. Ramon Henrique, que é filósofo e teólogo, e o professor Emerson Senna, que é antropólogo e cientista da religião. Começando pelo Ramon, bem-vindo ao meu canal Central Filosófica mais uma vez. Eu me chamo Ramon, sou natural de São Luís, do Maranhão, sou graduado em filosofia, estou concluindo o curso de bacharelado em teologia, sou também seminarista da Arquidiocese de São Luís. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse canal e de refletir junto com cada um de vocês acerca desse mistério que é a celebração da Páscoa. Professor Emerson, mais uma vez, professor, bem-vindo ao meu canal Central Filosófica. Muito obrigado, queridos, queridas, ouvintes que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. É um prazer enorme voltar aqui mais uma vez com este empreendimento importantíssimo de discussão e reflexão sobre temas ligados à religião do ponto de vista filosófico, antropológico, histórico, sociológico, etc. Certo. Para você que nos acompanha, antes de irmos para a nossa discussão, deixe o seu like nesse vídeo, caso você se esqueceu. Se inscreva se você gosta dos conteúdos que são postados aqui. Dessa forma, você será notificado de todas as novidades que semanalmente são postadas aqui neste canal. Bom, como eu disse no início, os meus convidados já passaram por aqui. Eu gravei com o Ramon sobre a figura de Jesus histórico, de dois personagens, Cristo e o Barrabás. E o professor Emerson já passou por aqui, falando do assunto filosofia da religião, ciência da religião e teologia. Também participou de uma live aqui no meu canal, falando da relação filosofia e mitologia, se é equivalente ou não à relação ciência e religião, fé e razão. Se você perdeu, se você não acompanhou, você pode procurar pela playlist aqui no nosso canal, né? Esses vídeos onde esses dois convidados ilustres já passaram aqui pelo meu canal. Vamos lá, sem mais delongas. Então, vou colocar aqui para vocês aqui aquela indagação que eu coloquei no início, né, da nossa conversa. Eu abri a nossa conversa perguntando o que é a Páscoa, né? Qual é o sentido da Páscoa? E se ela não deveria ser comemorada apenas pelos cristãos e judeus, por que ela é comemorada fora do âmbito religioso? E se é possível ou não comemorá-la de forma não mecânica e mercadológica? Bom, eu vou deixar vocês à vontade, quem é que inicia, quem quer começar falando, vamos pelo teólogo e filósofo ou pelo cientista da religião? Eu sugiro teólogo e filósofo. Pontapé. Ramon, é contigo. Vamos lá. Então, eu penso que todos nós sabemos que a nossa religião cristã, né, surgiu também do judaísmo, né, da cultura judaica. Por isso que é de lá que vem essa raiz, que é a Páscoa, né? Ou seja, a fonte primária foi a Páscoa judaica, né? E a gente sabe que na Páscoa judaica era típico uma grande festa, até mesmo com sacrifícios, né, de cordeiros e etc, né? E na Páscoa cristã, de fato, o sacrifício é inaugurado pelo próprio Cristo, né, através da sua oferta na cruz e da sua ressurreição. Então, o que é a Páscoa? A Páscoa cristã
é a festividade mais importante da religião cristã. É o centro de tudo. Se a gente for ver para nós católicos, é o ápice da vida cristã. A Páscoa é onde, de fato, inaugura todo o mistério da fé cristã. Até mesmo a igreja, a comunidade cristã, ela nasce do mistério pascal, dessa paixão, morte e ressurreição de Cristo, dessa sua entrega ao projeto salvífico, de reconciliar a humanidade com Deus. E tem origem, de fato, como eu falei, judaica. Então, o domingo da Páscoa é a celebração da ressurreição do Senhor. Eu ressalto ainda que a origem da celebração da Páscoa está na história judaica, relatada na Bíblia, no livro chamado Êxodo, que significa, professores, a saída. Exatamente a saída dos judeus do Egito que este livro relata. Para uma maneira mais clara de entender, significa passagem. Ou seja, passagem da escravidão para libertação. Passagem da morte para a vida, no caso da ressurreição de Jesus. A Páscoa também, a gente pode ainda dizer que, em outra ótica, significa as nossas passagens. Eu acho muito interessante utilizar esse termo, a nossa passagem. A nossa passagem, eu digo, do estado de desesperança para esperança, do estado de tristeza para a alegria. E é interessante essa imagem que a comunidade cristã ela tem ao celebrar o domingo da Páscoa. O Cristo que chega saudar a comunidade, saudar os seus discípulos, dizendo: a paz esteja convosco, desejando aquilo que de fato é a Páscoa, o tempo aonde que se vive a paz, que é trazida pelo próprio ressuscitado, o Shalom do Pai. Então, nessa perspectiva, falando o que é a Páscoa. O professor colocava também de que maneira para não ser vivida de maneira mercadológica, de maneira até sem um significado, né? Devido à cultura da qual estamos vivendo, né? Marcada ainda fortemente pelo aquilo que a gente percebe que é o secularismo e outras questões, né? Hoje em dia tem um caráter mercadológico, sim, como qualquer outra celebração do mistério cristão, por exemplo, o Natal. O Natal já se tornou, de fato, bastante secularizado. A celebração da encarnação do Filho de Deus. Em vista hoje do capitalismo. Se apresenta o Natal apenas como uma questão comercial. As pessoas não têm nem mais, de fato, o sentido, de fato, do que é Natal na perspectiva cristã e mais teológica. Eu creio que poucos, ao falar do Natal, falam que é a celebração do mistério da encarnação do Filho de Deus. Pouquíssimas pessoas falam isso. É Natal, Feliz Natal. Mas o que é Natal de fato? Aí fica essa indagação. Assim, ao mesmo tempo, se torna a Páscoa. A Páscoa também está se perdendo também nessa perspectiva. Hoje em dia, a cultura do comércio, do capitalismo, pensa muito na questão
festiva, pautada muito nos chocolates, não somente em outros elementos. Um deles é celebrar a Semana Santa como um dia apenas de descanso, ou ao mesmo tempo de viagem, de lazer. Tem essa conotação nos nossos dias. Então, isso acontece pelo fenômeno que a gente vive, fenômeno que é a mudança de época. A história, o nosso contexto da nossa sociedade é totalmente diferente daquele da década de 60, o período onde a religião, o catolicismo no nosso Brasil era forte. Então, estamos vivendo esse fenômeno, né? E aí cabe nós, enquanto pesquisadores, né, se desdobrar e compreender este fenômeno religioso. Esse fenômeno que é a perca, de fato, do sentido celebrativo. E aí é aquilo que eu sempre falo, não é só celebrar por celebrar, é saber, de fato, o significado do que celebra. Às vezes a gente celebra uma comemoração, seja o Dia dos Pais, seja o Dia das Mães, não é somente celebrar, existe algo ainda de mais belo, de mais perene, que está por trás daquela data. E às vezes nós passamos despercebido devido todo esse contexto que estamos vivendo de uma sociedade capitalista, aquilo que de fato o Papa Francisco sempre fala, né? Da cultura do descarte, da cultura do descartável. Então a gente vive essa sociedade que é de fato que perdeu a sensibilidade pelo sagrado, pela alteridade, mais ainda a questão da empatia. É algo desafiante nos nossos tempos, do qual é marcado pela indiferença, infelizmente. Então é essa reflexão que eu faço no início. Certo, obrigado, Ramon. Professor Emerson. Bem, boa. Saudando a todos e todas mais uma vez. O meu ponto de vista vai ser um pouco diferente, vai ser histórico-antropológico, e aí eu aproveito para me apresentar para quem não me conhece ainda. Sou formado em Ciências Sociais, na Universidade Federal de Juiz de Fora, com ênfase em Antropologia, mestrado e doutorado em Ciência da Religião, e 2 estágios pós-doutorais, um em Antropologia e outro em Ciência da Religião, novamente. Então, os fenômenos aqui tratados são, evidentemente, judaico-cristãos. O corpo é judaico-cristão. Mas, quando falamos isso, eu vou falar mais do ponto de vista histórico, antropológico, que tem uma certa diferença do ponto de vista teológico, filosófico. Chamando a atenção porque são 3.000 anos de história, pegando os judeus e pegando os cristãos, em que essa festa foi transformada e mudada de significado. Inicialmente era a comemoração da saída do Egito, da libertação da opressão do faraó, dos tempos em que os povos judeus, os povos hebreus, na verdade, né? Hebreu, na verdade, não é judeu, é hebreu, é o termo correto, ficaram escravizados sob a égide do faraó. É um dado interessante porque essa festa simboliza justamente a marca nacional da identidade judaica, né? Uma das, né? Moisés também é muito importante, como 2 filhas de Abraão, né? São 3 filhos de Abraão, né? Os islâmicos, os cristãos e os judeus ou hebreus. Só que ao longo desses 1000 anos, essa festa foi mudando de significado. Ao longo também dos 2000 anos, ela foi adquirindo cores diversas do ponto de vista histórico, mais ou menos ênfases, por exemplo, mais ou menos significados, porque do ponto de vista histórico, as sociedades elas são dinâmicas, elas mudam, embora a data, embora o ritual permaneça como um elemento da memória. E aí não podemos dizer que existam festas semelhantes em outros povos nesse sentido. Mas em todos os povos, tribos, sociedades, religiões,
isso é um conhecimento da história das religiões, existe a necessidade social, a necessidade coletiva de erigir fatos marcantes coletiva e individualmente, que marcam a memória de um povo, a memória de um grupo cultural, a memória de uma sociedade. Então, vamos ter em outros povos, em outras sociedades, em outras culturas, não semelhantes, mas a ideia de passagens, a ideia de estados de passagem. Um antropólogo famoso, Victor Turner, ele vai trabalhar uma ideia de um outro antropólogo e folclorista chamado Van Gennep, a ideia de ritos de passagem. Ritos de passagem são uma ideia muito interessante, já do começo do século XX, dos estudos de antropologia e folclore, quando Van Gennep percebia a necessidade da sociedade de marcar passagem de estado, ou seja, de um estado para o outro, há uma necessidade de colocar para a memória, para o avivamento da memória coletiva, uma lembrança. Então, se estabelecem rituais sociais. Isso é do conhecimento básico da sociologia da religião, por exemplo, com Émile Durkheim, no livro As Formas Elementares da Vida Religiosa, fundamental para entender a dinâmica social da religião. Então, os povos, culturas e sociedades erigem elementos de passagem, ritos de passagem, que são caracterizados por 3 momentos, segundo Van Gennep: a separação, a liminaridade e a reintegração. Tentando aplicar essa questão ao judaico-cristianismo, separação é quando você é retirado da sociedade para um momento especial, ou seja, a saída do Egito. Liminaridade é quando você está no deserto, por exemplo, no caso dos judeus, né? Ou seja, ainda não nem está no Egito, nem está na nova terra, na terra prometida. Então, uma situação liminar. E a situação de reintegração é quando eles assumem uma nova identidade. Isso, segundo Van Gennep e segundo Victor Turner, é algo estrutural das culturas e sociedades humanas. Então, todas, de alguma forma, vão celebrar passagens como uma forma de aprendizado sociocultural para as gerações que vivem, lembrando as gerações anteriores. E cabe lembrar, a tentativa da religião é sempre idealizar o passado. Isso é um dado natural. Mas, do ponto de vista histórico, a gente vai perceber que há uma diferença brutal, por exemplo, da comemoração da Páscoa cristã na Idade Média da Páscoa cristã hoje. São 2 Páscoas diferentes do ponto de vista histórico, embora a reflexão teológica vai trabalhar com outra perspectiva, obviamente, né? Mas, na Idade Média, a comemoração da Páscoa envolvia toda uma cultura feudal, marcada por outros elementos bem diferentes do nosso. E aí, cabe lembrar a ideia do mercado, que é muito interessante, porque o mercado é também, especialmente para culturas e civilizações, o lugar das trocas, o lugar do comércio, do profano. Isso é um dado das histórias das religiões. Mas a questão, quando falamos de mercado, a gente tem que saber que mercado estamos falando, do ponto de vista aí, do contemporâneo, do elemento contemporâneo, no caso do capitalismo. E o capitalismo introduziu elementos que foram agregados à festa da Páscoa. A ideia de ovos de chocolate, a ideia do coelho da Páscoa, são reinvenções e reelaborações culturais que se sobrepuseram às festas cristãs e judaicas, numa espécie de mescla cultural. Isto é um fato, vamos dizer assim, permanente na história das culturas. O contato cultural, intercultural, sempre promove ressignificações de festas, mudanças do seu significado, mudanças positivas ou negativas, dependendo do ponto de vista que a gente está abordando. Mas isso é um dado que faz com que a Páscoa seja aí uma festa para os cristãos com o sentido do sagrado, mas do ponto de vista da sua incorporação na sociedade maior, na sociedade capitalista, uma festa com outros sentidos, com um sentido mais da socialização festiva, lúdica, marcada aí pela secularização das sociedades, que é um fenômeno que acontece já desde os anos 60. Embora haja uma espécie de, alguns sociólogos vão dizer, revival religioso. Mas isso é polêmico do ponto de vista do argumento final,
porque baseia-se numa pergunta, eu vou voltar àquele vídeo que a gente travou a conversa, João, o que é religião? E aí vai uma outra discussão, né? Porque, de fato, não estamos seguros se a religião está desaparecendo ou se ela está transformando. Ela está o tempo todo sendo reposta, revivida, desaparecida e reaparecida novamente. É um fenômeno cultural, se a gente pensar aí na perspectiva durkheimiana, de Emile Durkheim, porque, segundo Emile Durkheim, a religião e o sagrado são expressões do social e o social é expressão do sagrado, do religioso. Então, há uma identidade fundamental aí. Então, nesse sentido, a Páscoa judaico-cristã, como bem falou o Ramon, tem essas duas marcas em torno da libertação do cativeiro do Egito, uma ocasião de muita festa, de muita comemoração, porque a saída de uma situação de opressão, de escravidão, e a comemoração da Páscoa. Mas, para além disso, se a gente segmentar dentro do cristianismo, as correntes cristãs vão comemorar a Páscoa de forma bem diversa, como as correntes judaicas também, né? Existe um judaísmo secularizado, por exemplo, que vai encarar mais como um fenômeno cultural, um judaísmo mais ortodoxo, que vai ainda tentar recuperar rituais que estavam descritos na Torá, nos 5 grandes livros que são comuns, né, aos hebreus e aos cristãos, o chamado Pentateuco. Mas há, por exemplo, uma leitura da Páscoa que foi muito importante nos anos 80, 90, que é a leitura feita pela teologia da libertação, pelas comunidades eclesiais de base, que eu acho que é importante recuperar neste momento político e social, que é a ideia de tomar consciência de que, por exemplo, doenças como o Covid não são golpes do céu, não são coisas que nos atingem, mas são produtos humanos e políticos que devem ser encarados como tal e cuja resposta é a participação no sentido de conscientizar o caminho da liberdade. E a gente sabe muito bem qual é o caminho da liberdade em relação à Covid-19, porque a gente tem a tendência de naturalizar essa doença. Pelo contrário, a leitura da teologia da libertação e da SEBS desnaturaliza e mostra, olha, existe uma outra hermenêutica da Bíblia que devolve às pessoas dignidades, pensamentos e uma criticidade fundamental para evitar uma espécie de fatalismo. Tudo é assim, não vai mudar. Ou então, é castigo de Deus. Imagina, gente, pensar que a Covid de Deus é castigo de Deus. Não faz o menor nexo do ponto de vista histórico, antropológico, mas teológico. Se bem que tem algumas teologias, aí eu vou dizer umas teologias. Tem um teólogo muito interessante chamado Fábio Pi. Ele criou o conceito de cristofascismo e cristologia bolsonarista. Para essas teologias, que são teologias, na verdade, não da vida, mas de outro tipo de vida, que não é a vida para todos, a vida em abundância, que é prometida, né, nas palavras de Jesus bíblicas, né, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida plenamente. Essa plenitude é plenitude no sentido social, no sentido econômico, no sentido cultural, no sentido existencial, nos múltiplos sentidos aí. Então, eu gostaria só de fazer essa leitura. Agora, as outras leituras também são legítimas, mas até certo ponto. A cristologia bolsonarista, como o Fábio Pi fala, a Páscoa bolsonarista, por exemplo, ela é uma Páscoa que celebra a vida apenas dos, abre aspas, fortes. Os fracos que sejam deixados à beira do caminho, porque a eles compete morrer. É basicamente como está funcionando o governo atualmente. E é importante lembrar que isso tem muito a ver com a saída do Egito, com o sistema vivido pelo povo hebreu de extrema opressão. Se a gente for aos dados históricos, se formos aos dados históricos, teremos elementos muito importantes, arqueológicos, inclusive, né? Embora os livros da Bíblia tenham que ser encarados, pelo menos do ponto de vista da história das religiões, como um relato metapoético, não só histórico, que tem elementos históricos, mas tem um enredo mais poético aí. Então, agora, partindo para a parte final da questão, como comemorar de uma forma não mercadológica? Eu diria que tomando consciência dos vários sentidos e significados, especialmente recuperando
significados críticos e sociais, porque eles são importantes para uma consciência maior desse fenômeno pascual, que é o judeu-cristianismo. Não perder o sentido original. A gente precisa recuperar o sentido da libertação de opressões, libertação de misérias. Se a gente ler o relato bíblico, é muito poético, muito bonito e muito trágico ver um povo todo escravizado, um povo todo ansiando por libertação, ansiando se livrar da morte a qual era submetida todos os dias pelo faraó, com os trabalhos pesados, com o confisco de direitos que eles tinham, né? Que é algo que tem acontecido por conta aí do neoliberalismo, do capitalismo, o confisco dos direitos. E aí tem que lembrar da Fratelli Tutti, do Papa Francisco, que ele faz uma crítica muito bem embasada da economia capitalista neoliberal, que, com a Covid-19, entrou em profunda crise, expondo o que há 40 anos já sabemos. Né? O neoliberalismo tem mais ou menos 40 anos, ou seja, a produção da miséria, da desigualdade, da fome, da destruição do meio ambiente, que é algo que a gente pode fazer um paralelo com o Egito, o faraó, a opressão, a destruição. E a Páscoa é justamente a saída disso. Mas não é uma saída mágica, gente. Tem essa ideia de feijões mágicos para curar a Covid. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Não existe tratamento precoce, muito menos feijão para a Covid. Se trata de tomar consciência de um conjunto de ideias religiosas que alimenta a cidadania, que alimenta uma cidadania ativa e crítica para exigir das autoridades o que a elas é delegado. Nós delegamos a essas autoridades a representatividade e elas nos devem, como servidoras públicas, servidoras do povo, todos os deveres sociais, políticos e econômicos, que, infelizmente, estão falhando. Então, Páscoa, comemorar a Páscoa hoje, não mercadologicamente, é mergulhar nesse sentido político, sim, que existia na Bíblia, existe na Bíblia e existe nessas leituras da década de 80 e 90, e não são leituras que você possa parecer, é comunista, nada a ver. É uma leitura social, existencial e chancelada pelo Papa Francisco, com suas críticas ao mercado desigual, à cultura do descarte, ao descarte de idosos, de homens, de mulheres, ao descarte de corpos da forma mais abjeta possível, que está acontecendo hoje nos hospitais brasileiros, corpos empilhados. Então, comemorar a Páscoa hoje significa tomar consciência disso e dizer é preciso um basta. Como o povo judeu, liderado por Moisés, disse basta, faraó, basta, queremos vida, queremos nossos direitos sociais, queremos ser um povo e somos desde já. E saíram cantando e buscando a sua libertação. Mas não foi um processo fácil, não. Não foi um processo de um dia ou dois. Foi um processo longo de construção social, de construção de consciência crítica. Então, comemorar a Páscoa de forma não mercadológica é também agregar esses sentidos. E também agregar outros sentidos, o sentido também do querer bem à minha família, do querer bem àquele que está do meu lado, mas também do querer bem ao outro, aquele que eu não conheço. Porque, infelizmente, segundo alguns autores, eu tenho lido uma discussão muito interessante, que é o Byung-Chul Han, que é um filósofo germano-coreano, a gente está encalacrado no amor ao mesmo, no amor identitário. Eu amo apenas o mesmo, que é uma corrupção, uma distorção da ideia do amor ao próximo. Amar ao próximo como assim mesmo, como mandamento aí pascual, não significa amar quem pensa só igualzinho comigo. Pelo contrário, é o próximo no sentido mais amplo. É o outro, é aquele outro que lá está. E como precisamos, nesse sentido, recuperar essas narrativas como uma contraface de esperança ao cenário desolador e trágico que vivemos. Eu acho paradoxal, por exemplo, estou me lembrando que há um ano atrás, lideranças evangélicas foram ao Planalto jejuar para pedir a cura e a libertação, a cessação da Covid. Então, vemos que a oração deles não deu muito certo. A Covid, pelo contrário, está matando mais. Mas por que não deu certo? Porque, como doença política, ela só pode ser combatida com atitudes políticas e sociais, com consciência
aí uma consciência renovada do que é um êxodo verdadeiro, a saída de uma situação de alienação, uma situação de consciência. É muito irônico que faz mais ou menos um ano que no Palácio Planalto, Silas Malafaia, Marco Feliciano, todos os grandes pastores que hoje estão sendo mais criticados, graças a Deus, dentro das suas próprias igrejas, e teólogos protestantes têm vindo à tona criticá-los por conta das distorções teológicas, éticas e culturais que eles empreendem nessas leituras. É irônico que eles celebrassem a Páscoa há um ano atrás com um jejum. Não custa lembrar muito, gente. Isaías 58. Qual é o jejum que me agrada? Qual é o jejum que me agrada? O jejum que me agrada é atender o órfão, a viúva, é atender o clamor. Precisamos urgente recuperar o sentido histórico, antropológico, teológico dessas mensagens e dessas iniciativas que nasceram no catolicismo, no cristianismo e no judaísmo de leituras. Simone Weil, tantas grandes pessoas, filósofos, que fizeram uma leitura mais ampla, uma hermenêutica crítica dessa passagem pascual, para além de simples presentes, simples ovos de Páscoa, que também tem o seu lugar. Mas não é só isso a Páscoa, é mais, muito, muito, muito mais.